Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, estamos a chegar ao final deste debate orçamental na Generalidade. E a primeira conclusão que gostaria de tirar deste debate é que, sendo este o quinto orçamento socialista, o quinto orçamento da governação do engenheiro José Sócrates, este é, seguramente, o mais hábil politicamente de todos os orçamentos apresentados por este Governo. Hábil porque procura disfarçar com medidas cosméticas uma crise que é profunda e que é sistémica. Hábil quando, por exemplo, no marketing da apresentação deste orçamento, o Primeiro-Ministro nos diz que se responde à crise baixando o IRC das empresas para 12,5% nos primeiros 12.500 euros. Na verdade, não só esta medida não produz nenhum efeito antes de 2010, e as empresas precisam de ajuda e a crise é agora, como este orçamento é bem ao contrário do que esta habilidade discursiva poderia indicar, um orçamento que aumenta despoderadamente a pressão fiscal sobre as empresas e as famílias. Neste orçamento, a carga fiscal atinge os 38% do PIB. Como é também uma habilidade a abordagem que o Primeiro-Ministro faz à crise internacional, que é grave e que é real. De um momento para o outro, uma crise que o Governo começou por negar, que não quis ver, para a qual não se preparou nem preparou o país, de um momento para o outro, lembrando que já a crise decorria e dizia o Sr. Ministro das Finanças, embora se espere que a conjuntura possa afetar o crescimento da economia europeia, não afeta Portugal. Teixeira dos Santos Dixit. Uma crise que o Governo não quis ver, de um momento para o outro, transformou-se por pura habilidade ou conveniência no argumento central, na desculpa principal, para disfarçar aquilo que já era, bem antes da crise, uma governação falhada. Este orçamento é, assim, uma mistificação que mostra o acessório para esconder o essencial, como quem mostra algumas árvores para tentar esconder a floresta. Por isso, votaremos contra. O que o Governo nos ofereceu neste debate foi, para além da arrogância habitual, um conjunto de habilidades e de truques contabilísticos. E pasme-se, um Primeiro-Ministro reciclado em neossocialista, cheio de retórica ideológica, mas só de retórica. De retórica contra os maus que estão em Washington e em Wall Street. Contra esses, teremos então o nosso José Sócrates, neossocialista, ibero-americano, de Magalhães em punho contra os Yankees, paladino da Europa e da solidariedade social. É um completo embuste, esquecendo-se que a Islândia faliu e é na Europa. A Espanha é aqui ao lado, está a entrar em recessão e é liderada, essa sim, por um verdadeiro neossocialista. E que quem tem liderado a Europa nesta crise e com alguma eficácia é um político que não é de esquerda, muito menos é socialista e que se chama Nicolas Sarkozy. Retórica ideológica e habilidades políticas não resolvem os problemas de ninguém. O que se exigia, principalmente numa altura de crise, era coerência, rigor e humildade. Foi o que faltou e também por isso o CDS votará contra. O ponto alto desta habilidade orçamental é o momento em que, no final do seu discurso, Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, veste de novo a pele de um candidato em campanha para, citando Roosevelt, nos prometer ação e ação agora. Há um momento em que não ficou dúvida nenhuma que Vossa Excelência parecia querer apanhar a boleia do recém-eleito Presidente dos Estados Unidos para nos dizer, como já tinha dito numa entrevista, que aderiu ao slogan "Sim, nós vamos conseguir". Mas, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, quem governou o país nestes últimos 4 anos? A diferença é óbvia.
Este Primeiro-Ministro não chegou ao poder na terça-feira passada, tem um registro e tem uma contabilidade que tem de ser avaliada. Foi este Primeiro-Ministro que nos prometeu atingir uma meta de crescimento de 3% ao ano. Basta ver o PEC de 2005 e nos disse que estaríamos agora a convergir com a União Europeia. Na melhor das hipóteses, o crescimento será 0,6, 0,1 para a União Europeia e para o FMI. O Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu. Foi José Sócrates e o seu governo quem nos prometeu 150 mil postos de trabalho e combater o desemprego. Para ele, lembram-se, 6,9 era a marca de uma governação falhada. Pois bem, vamos ter com este orçamento um desemprego próximo dos 8%. O Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu. Foi José Sócrates quem prometeu não aumentar a carga fiscal sobre os portugueses. Só este ano as receitas fiscais crescem 3,9%. IRS 4,7%, ISP 4,8%, IVA 3,4%, imposto de selo mais de 7%. Este é o quinto orçamento e é o quinto orçamento com mais pressão fiscal consecutivo. O Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu. Foi José Sócrates quem prometeu não recorrer nem maquilhar, ainda era deputado, o orçamento com receitas extraordinárias. Pois bem, o orçamento tem alienação de imóveis, transmissão diminuída de PDP, venda de bens de investimento e outros ativos, como dividendos da Caixa Geral de Depósitos. Prometeu não recorrer a truques nem receitas extraordinárias. O Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu. Foi este Governo quem prometeu reformar a administração pública e reduzir a despesa pública. A administração pública cresceu e a despesa pública atinge o recorde histórico de 47,8% do produto interno bruto. O Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu. Foi este Primeiro-Ministro também que nos prometeu, há 4 anos atrás, aproximar-nos do nível médio da Europa e sermos um país com mais justiça social. Hoje estamos em 21º na Europa a 27 e Portugal é o país com mais desigualdades de toda a Europa. O Sr. Primeiro-Ministro falhou, não conseguiu. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, bem pode agora Vossa Excelência vir teorizar sobre o papel do Estado na economia. Para nós, o grave não é o de saber se temos mais Estado ou menos Estado na economia. Para nós o grave é o estado a que o país chegou. E o estado a que o país chegou é o fruto de uma governação falhada e de um caminho errado. Por isso, votamos contra este orçamento. Em tempos de crise, o que se pede à oposição é que, mais do que crítica, seja ela própria também responsável. Foi com esse espírito que abordámos este debate. E vamos, senhores deputados, quer queiram, quer não, continuar a fazê-lo. Por isso, propomos medidas de justiça fiscal e de verdadeiro apoio às empresas, como seja a devolução mensal do IVA. Por isso, propomos que as empresas que não puderam pagar o IVA porque não receberam, não sejam, para além do pagamento do IVA, para além dos juros que devem, penalizadas com uma multa que é inaceitável e que é inaceitável à luz do que dizem os próprios tribunais. E, Sr. Ministro das Finanças, numa democracia, num Estado de Direito, numa lógica de separação de poderes, no limite, quem decide quem é faltoso e não é faltoso são, graças a Deus, os tribunais e não Vossa Excelência. Há um outro caminho e foi por isso que propusemos a majoração do subsídio de desemprego e um aumento do seu período nos casos em que marido e mulher estejam ao mesmo tempo desempregados para fazer face a esta crise. Há um outro caminho e por isso propusemos que 1/4 da dotação prevista para o rendimento social de inserção, tantas vezes mal atribuído, tantas vezes injustificadamente atribuído, seja destinado ao aumento de pensões, onde está, aí sim, a maioria das dificuldades, a maioria da pobreza em Portugal. Respondem-nos com 160 mil que estão a receber o rendimento complementar. 160 mil. Ainda bem. Mas a verdade é que pensões de miséria não atingem 160 mil, atingem quase 1 milhão de portugueses e é a esses que é preciso responder, sobretudo em tempos de crise. Há um outro caminho em que a consolidação orçamental se deve fazer pela despesa, pela diminuição drástica da despesa pública e não, como acontece mais uma vez neste orçamento, só pela receita.
e também por isso votamos contra. O CDS vai estar neste debate e vai continuar a estar neste debate, demonstrando que há um outro caminho. Faremos, por isso, propostas na especialidade, tendo em atenção a crise, tendo em atenção responder com mais justiça social. O Primeiro-Ministro já afirmou sobre estas circunstâncias em que vivemos que é uma injustiça para o Governo que isto tenha acontecido. Isto é a crise económica. Para nós, o que é uma injustiça enorme para os portugueses, que tanto se têm sacrificado, que este Governo tenha falhado em todas as suas previsões e tenha falhado em todos os seus objetivos. Volta a fazê-lo neste orçamento. Por isso, votamos contra. E por isso, tudo faremos para que este seja, de facto, o último orçamento com esta maioria. Porque há um outro caminho e os portugueses merecem muito melhor disso.